E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Johnny Freitas do canal Sexualidade e Intersecções. Voltando, gente, hoje é o dia do mês do orgulho. Dia 28 de junho, o dia do orgulho internacional LGBTI+. E eu estou falando diretamente do Polo Norte, tá brincando? Tô falando de Curitiba, porque aqui tá congelando, não tô aguentando mais. Então vocês vão ter que me aguentar com esse gorro, com essa roupa toda e com a bandeira, ó. Tá, gente? Eu queria tentar fazer um vídeo rápido, vou tentar pra falar da importância desse mês pra vocês. E principalmente desse dia. Como não é segredo pra ninguém, todo mundo sabe que esse dia é muito importante porque lá no dia 28 de junho teve a questão da batida policial que ocorria várias vezes, né? No bar que era de Stonewall Inn, né? E sempre tinha as propinas, as trocas sexuais, né? Os abusos. E chegou uma hora que as gays, as lésbicas, as trans da época não aguentaram mais e enfrentaram os policiais. Né? E esse levante contra os policiais durou 2 dias. Né? E foi uma briga intensa. E depois dessa briga intensa, estimulou o mundo inteiro nessa época, né? O mundo ocidental. E depois, mais tarde, até alguns lugares médio oriental e até oriental, né? A levantar o orgulho LGBT, né? E as pessoas começarem a falar, não, a gente tem orgulho do que a gente tem direito a liberdades individuais, liberdades sexuais, direitos reprodutivos. Tanto que, aos poucos, esse movimento de luta, de falar, chega, somos humanos, chega, para de opressão, me deixa ser eu, me deixa ser feliz, né? Fez com que, um ano depois, em 1970, tivesse a primeira parada do orgulho no mundo, em Nova York. E essa parada culminou em várias paradas que começaram a acontecer no mundo todo, literalmente, no mundo todo. Todos os países que você imaginar já teve pelo menos uma parada, né? Umas tiveram repressão policial, outras não, outras cresceram, outras não, mas tiveram, tá? E assim, por que a gente tem que, enquanto pessoas LGBTs, enquanto aliados, juntar nesse dia e no mês, né? Que esse mês teve vários eventos, eu mesmo participei de vários eventos e tudo mais em relação a isso. Né? Isso não é à toa, isso não é um mimimi, isso é algo muito sério, né? Ainda em pleno século XXI, a gente tem 70 países que criminalizam a homossexualidade e alguns colocam a transexualidade ou mesmo variações biológicas no pacote, né? Nós temos em torno de 6, 7 países aí que condenam a morte por enforcamento ou apedrejamento pessoas homossexuais e também alguns incluem transgêneros, até variação biológica ali no meio, né? Então isso é absurdo em pleno século XXI, com todos os avanços que nós temos de tecnologia, né? De direitos humanos, as pessoas serem mortas porque elas são, né? Ainda tem alguns países que estão tentando retroceder. Desses países que eu citei para vocês, né? Tem países que estão tentando deixar as coisas mais fortes e mais pesadas, inclusive aprovando leis mais rígidas de perseguição, inclusive ativistas que tentam denunciar essas atrocidades de direitos humanos, né? Inclusive para denunciar ativistas e as pessoas que saibam, né, que existem pessoas homossexuais vizinhos e não falem que elas também sejam denunciadas como cúmplices. Olha o absurdo da questão. Uganda, por exemplo, é um exemplo disso, que está tentando recentemente aprovar leis que criminalizem pessoas LGBTs e pessoas que não denunciam, tá? E na África, não só na Uganda, como a gente tem Sudão do Sul, Mauritânia, né? A gente tem Marrocos, a gente tem Zimbábue, vários países aí da África, a gente tem países do Oriente Médio, né? Alguns do Sudeste Asiático, que estão aí nesse combo todo, né? A Rússia, que é conhecido como um país, né? De ai, nossa, que exemplo de país.
ela recentemente, na verdade desde 2013, e recentemente vem perseguindo pessoas LGBTs por o que elas são. E usam a religião, no caso o cristianismo ortodoxo, como base para isso também. Então, de um lado, a gente tem pessoas se perseguindo por questões de Estado, do outro, questões religiosas, sejam cristãos, sejam muçulmanos, sejam algumas linhas de outras seitas, perseguindo por motivos religiosos, né? Tentando usar Deus para justificar a opressão, violência. A gente precisa denunciar isso. A Rússia aprovou leis que perseguem ativistas que denunciam essas atrocidades, limitam liberdades individuais, direitos fundamentais de pessoas que são LGBTIs, né? Então é um absurdo, num mundo como nós vivemos, esse tipo de coisa acontecer. Cada liberdade individual é individual. E o indivíduo acaba quando começa o outro indivíduo. Então a sua religião quando acaba, né, a sua liberdade, começa a minha. Independente se eu tenho religião ou não. A sua sexualidade também acaba quando começa a minha. Isso é princípio fundamental de direitos humanos, né? E o Brasil também não fica fora disso, né? O Brasil, dos países ocidentais, é o pior para ser LGBT, por exemplo. É o país mais violento para várias coisas, inclusive para ser LGBT. Um LGBT morre por dia, principalmente aí no caso a gente pega pessoas trans, né? A violência, a morte, o assassinato, a discriminação. Eu vou colocar nos dados do vídeo, dados recentes do Ministério dos Direitos Humanos, de como é alta a violência no Brasil, né? Simplesmente por você ter uma orientação sexual ou uma identidade de gênero, no caso das pessoas trans, ou mesmo ter uma variação biológica, no caso das pessoas intersexo. E isso afeta muito a saúde mental de qualquer pessoa, né, que seja diferente. A saúde mental, como um todo, já é algo complexo no ser humano, né? Se você tem essa questão de diferença, você é afetado em cheio por isso. Você é afetado como se fosse um soco na cara, né? A discriminação e o preconceito vindo da sociedade e somado com o da família, muitas vezes, gera uma sensação de anormalidade interna que pode e muitas vezes gera um sofrimento psíquico, que daí sim desenvolve um transtorno. Seja depressão, ansiedade, bipolaridade, né? Um transtorno muito mais grave que pode levar ao autoextermínio. Não é à toa que LGBTs se suicidam muito, né? Não é do nada, tem um motivo. E principalmente as pessoas trans, ainda mais as pessoas trans que fora terem uma questão, né, de identidade, ainda vão procurar vivenciar essa identidade. Então elas modificam o seu corpo para vivenciar ela, né, para que o seu corpo fique igual à sua mente. Então isso ainda incomoda mais as pessoas que não sabem lidar, já que a gente não conversa muito sobre isso, né? E daí isso gera muita mais violência. Enquanto a gente não conversar sobre isso, a gente não falar da importância e discutir o porquê da importância desse mês, né? E isso deve ser discutido sempre, né? Mas esse mês a gente vai lembrar, esse vídeo é pra lembrar isso. Por que a gente precisa de um mês ainda? Espero que no futuro a gente não precise. Por que a gente precisa lembrar que as pessoas são humanas, independente da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual ou da sua variação biológica de sexo, para que elas não passem por isso. E lembrando que elas não são doentes por causa de serem diferentes, tá? Doente é o seu preconceito, né? E as doenças podem vir por causa da discriminação e da falta de empatia, né? A homossexualidade deixou de ser doença com comprovação científica desde 17 de maio de 1990. E a transexualidade também em si deixou de ser doença mental desde 20 de maio do ano passado, de 2019. Então não há motivo de você chamar uma pessoa assim doente. Ela é diferente. Pode desenvolver uma doença pelo seu preconceito. Então viva a sua vida e deixa a pessoa viver a dela. Então vamos deixar todo mundo ser feliz e vamos comemorar esse dia do orgulho, o mês que se passou, e vamos daqui pra frente ter motivos para que esse mês seja celebrado por mais vitórias do que perdas, né? Que infelizmente a gente ainda comemora ele por causa dos avanços e relembra por causa dessas atrocidades que ainda acontecem no mundo todo, inclusive no Brasil, que lembrando é o pior país do Ocidente. Mas a gente tem que se compadecer também com nossos irmãos e irmãs do Oriente Médio, do Sudeste Asiático e da África, que vivem uma situação bem perigosa e bem triste, tá, gente? Então, comemore o mês do orgulho e não esqueça dos nossos irmãos e irmãs
que precisam do abraço, do amor e da simpatia. E dessa luta de direitos humanos, liberdades individuais, liberdades fundamentais, né, e direitos sexuais e reprodutivos. Vamos ficar juntos e seguir o barco. Beijos, gente. Até mais.